ter aceito o Eu convite. que agradeço a atenção e a deferência, meu tio. Muito obrigado. Aqui. Muito obrigado mesmo, agradeço intensamente a deferência e me causa prazer saber que ainda tem alguém que queira escutar o que eu digo, né? Pode ter certeza. Zé Altino é uma pessoa que eu conheço há um tempo, nós vamos falar sobre isso no último bloco, mas eu sempre acompanhei e acompanhava e via, rindo quando a situação chegava. Zé Altino gosta de escrever muito, né? Zé Altino, ele, na hora que pega uma caneta que está na frente, não escreve pouco não, né? Zé Altino não pensa nada com a frase, não. Eu até estava falando, eu estou igual o Pelé, já passei dos 1000 artigos escritos. E hoje a preguiça me alcançou um pouco, né? Para escrever para sexo eu estou meio alcançado pela preguiça. Mas se vencer a preguiça, ainda vai. Se vencer a preguiça, ainda vai, ainda. Tá certo. Zé Altino, não tem como fazer num programa hoje, num telejornal, num programa de entrevista, sem falarmos dos aspectos políticos de ordem geral, especialmente o que a gente está tendo aí na nossa escala municipal e federal. Primeiramente, eu gostaria de saber qual que é a sua visão, seu posicionamento em relação a tudo que tem acontecido lá em cima. A nossa política na esfera federal, qual que é a sua visão para tudo isso? Eu geralmente, eu nunca raciocino em termos dos bandidos ou dos malquiços do momento. E eu acho que, responsavelmente, a sociedade brasileira não deve fazer assim. Raciocinar pelo aquele ruim do momento. É evidente que a Dilma não se saiu bem como presidente Sim. da República. Acho mesmo que perdeu até a condição de governar. Mas o que eu penso é que se você vai mexer na estrutura do país, toda vez que um governante não der certo, isso pode causar, a médio e longo prazo, um custo muito caro para a sociedade nacional pagar. Veja você, nós vamos ter problemas. Se essa senhora cair, nós vamos ter problemas ao longo do tempo, um inconformismo grande de um grande setor da sociedade nacional. Eles não vão ficar conformados com isso. Retirar a presidente, caso ela seja impeachmentada, não vai ser a solução imediata. Eu acho que ficaria mais barato para o Brasil. Falta o quê? Falta 1 ano e meio para ter eleições gerais para presidente. Eu acho que ficaria mais barato e mais sossegado para o Brasil nós acharmos uma forma controlada de mantê-la lá no governo até que a gente possa aí ter novas eleições e tudo. Inclusive, sem o temor que eles têm do PT ganhar as eleições novamente. Eu acho difícil, se deixa ela terminar o mandato. Interrompendo o mandato, eu acho que tem muita chance de ele acabar voltando. Porque ela vai ser mal substituída. Essa é uma realidade, ela vai ser muito mal substituída. Né? Quer dizer, eu digo mesmo, é um verdadeiro sindicato político e eu não os tenho em boa conta, eu não os tenho com credibilidade possível para ocupar os cargos que ele se propõe, a começar do vice-presidente, do presidente do PMDB, o Romero Jucá, do presidente do Senado, do Cunha. O Cunha, aquele senhor é um bandido, confesso. Quer dizer, como é que pode nós, de repente, no Brasil, temos um bandido presidindo uma casa para caçar e declarar um impeachment de uma presidente porque simplesmente ela atropelou o orçamento nacional. É uma incoerência muito grande. Julgado por um homem que não tem a mínima condição de estar à frente de nada, pelo histórico. De nada. Ainda tem gente, tem juristas famosos que acham que esse é o melhor remédio. Que o Brasil precisa de um remédio para a presidência? Precisa. Mas talvez o melhor remédio para a presidência ainda seja o voto e a democracia. Fazer esse tipo de coisa que vai acontecer, você vai ver os problemas que nós vamos ter daqui para lá. E nós vamos também estar criando vítimas, porque foram caçados, foram derrubados, foram perseguidos. É isso que vai ser dito. Exatamente. José Altino, o que você considera que assustou mais o Brasil, que assustou mais o brasileiro nesses últimos momentos aí, nesses últimos meses? É essa exacerbação, esse volume tão grande de corrupção ou a própria falta de gestão que a presidente Dilma não tem conseguido dar continuidade, fazê-la? Assustou tanto, Betinho, que eu acho que a sociedade brasileira está se deixando levar pelas emoções.
pelo susto do momento e até pela indignação. E a indignação pessoal não é boa conselheira para que a gente tenha os atos, as decisões dos atos necessários. Ela nunca foi boa conselheira, a indignação, porque ela causa revolta. Toda indignação traz atrás de si uma revolta muito grande. Então a sociedade brasileira está revoltada, ela está chateada com o que está acontecendo, ela está se sentindo lubridiada. Então, eu acho que não é um bom momento de refletir. Agora, o que eu penso e que eu sempre falei e falo, é que nós não podemos mexer com certas coisas da estrutura do país, por causa de bandido, por causa de ladrão, por causa de vigarista, por causa de político ruim. Nós não podemos mexer na estrutura do país. Nós não podemos deixar nosso judiciário se envolver numa questão política. Nós não deixamos... Ontem até eu disse que no cenário mundial não existia entrevistas de ministro da Suprema Corte. Um até contestou, não tem. Sim, ministro da Suprema Corte dá entrevista de caso passado, essa coisa. Mas hoje os ministros se envolveram na questão política, os juízes estão envolvidos. Até a polícia também está jogando para a torcida, vai com televisão, vai com tudo, cria o constrangimento para ganhar o aplauso do povo. Eu acho que isso está errado. A nossa Polícia Federal, o nosso Judiciário, o nosso Ministério Público, eles não podem se macular pelos problemas que a nação está vivendo no momento. Porque eles são o que nós temos de mais digno e garantia. Eles são órgãos de controle do Estado. É a garantia que nós temos da segurança do país. Exatamente. Eu vou aproveitar, eu quero pegar um gancho aqui na fala do Zé Altino e recomendar a você, não sei se o Zé Altino conhece, dentro do que ele acabou de dizer aqui sobre essa questão dos nossos magistrados, dos juízes e a polícia dando essa série de entrevistas, tem um teórico que eu gosto muito, que eu estudei em 2 momentos na minha pós e estou estudando ele agora para o projeto de mestrado, que chama Guy Debord. Ele fala da sociedade do espetáculo. Ele criou teses aforísticas em 1968, onde ele disse que nesse período a sociedade ia viver uma espetacularização tamanha. E é exatamente isso que o Zé Altino está dizendo. As pessoas, eles saem, eu entendo que eles estão saindo do trabalho que eles têm que executar para ir para diante das câmeras, para ficar dando entrevista, e isso vira uma espetacularização. Para invadir os meios de comunicação. Mas eu não vou longe, não, até respeitando o que disse o seu teórico, nós temos um exemplo muito mais candente na história da civilização humana, que nós tínhamos que levar em conta. E eu, quando quero analisar as coisas que acontecem no Brasil, eu vou lá e torno a ler toda a história dela, que é a Revolução Francesa. Olha o que acabou aquilo. Aquilo virou uma coisa de cinema. Marat punha fogo naquilo tudo. Todos eles incendiavam a população contra a aristocracia, matava todo mundo. O Guilhotin inventou até aquela faca de cair no pescoço. Né? Famosa guilhotina. Aí o povo ia para a cidade. Acabaram eles próprios indo para a guilhotina. E acabou do quê? Napoleão Bonaparte. Quer dizer, volta um regime de exceção, volta o imperador, volta o exército a mandar no país, as Forças Armadas a mandar no país, e cria-se imperadores para a França. Quer dizer, não é bom isso. Nós temos que ter consciência que os órgãos controladores do Estado não podem se corromper para combater o corrupto. Perfeitamente. Zé Altino, chegando no final do nosso primeiro bloco, eu gostaria que você, já que falou aí desses agentes que estão trabalhando na política do nosso país, eu gostaria que você dissesse para nós rapidamente, temos um minutinho, Sérgio Moro para você. O Sérgio Moro foi o mesmo, ele já atuou em governador Valadares, Sérgio Moro, pouca gente sabe disso, mas ele foi o juiz daquela Operação Farol da Colina que teve aqui, que prendeu aquele pessoal todo aqui em Valadares, foi ele. Para mim é um grande juiz, ele tem uma força de trabalho notável. Ele não podia ter ido também dar entrevista, ter publicado conversa de Dilma com coisa, isso aí fugiu um pouco da respeitabilidade que o estava envolvendo. Mas isso aí, de maneira nenhuma, põe a perder o trabalho que ele executou até agora, de jeito nenhum. Conversa com o Zé Altino Machado, no Perfil Entrevista. Falei que é um bate-papo bacana, bate-papo de responsabilidade. Nós voltamos daqui a pouco, é um minutinho só, não sai daí não. Não sai daí não, porque tem muitas novidades, tem muitos questionamentos que eu preciso fazer. É um minutinho só, a gente volta já já.
Falei para vocês que era rapidinho. Super ITV, Perfil Entrevista, recebendo aqui José Altino Machado, onde nós estamos falando, no primeiro bloco, falando dos aspectos políticos na esfera federal, onde José Altino deu o parecer dele de muita coisa, trouxe a luz sobre outras aqui para a gente. E vamos falar agora continuar falando sobre o aspecto político. E eu quero já perguntar para o José Altino, já numa esfera estadual, sobre os deputados aqui de Governador Valadares, federal e estadual, e também o governador, né, do estado, e como fica a situação de Governador Valadares, que, no meu entendimento, fica esquecida. Não tem vindo para a gente aquilo que eu, particularmente, enquanto cidadão, enquanto eleitor, gostaria. Zé Altino, deputados federais e estaduais que representam nossa cidade e como que fica o governador Valadares nas mãos dessas pessoas, no seu entendimento? Com algumas exceções, na verdade, a nossa cidade tem arrumado bons empregos para políticos daqui de Governador Valadares. Eu vou dar um exemplo para você, que a cidade, na hora de votar em seus representantes, sejam deputados estaduais, federais ou senadores, talvez ela não se lembre de certos acontecimentos que são ligados a ele. Nós tínhamos dentro de Valadares, foi criado aqui pela família Birro, pelo Laércio, pessoal, a melhor telefônica da América Latina na ocasião. Porque como ela era nova, tudo foi feito com o melhor que existia. Nós fomos a primeira telefônica a transmitir micro-ondas, nós somos a primeira telefônica a ter descagem direta à distância, uma inovação brutal. O problema era tão grande com as outras, pela qualidade do serviço da nossa telefônica, que a nossa telefônica não recebia serviço a cobrar, telefonema a cobrar, porque aí as outras companhias não pagavam para ela. Muito bem, aí veio o regime militar. O regime militar tinha projetos para o Brasil, no meio de comunicações, precisava de subir com a telefonia para os estados do Nordeste, do Norte, essa coisa toda. E precisava da telefônica daqui como tronco, que ela era um dos melhores troncos para transmissão de telefonia. Aí veio para desapropriar a telefônica. Ela e a telefônica de Uberlândia. Muito bem. Uberlândia, hoje, é o maior polo econômico do estado de Minas Gerais. Os serviços de telefonia de Uberlândia, hoje, empregam 56 mil pessoas. É o maior empregador de Uberlândia. Todo call center está lá em... O governador Valadares já teve um espaço de destaque à frente de Uberlândia. Teve. Nós tínhamos... Porque Uberlândia, na verdade, ela tinha na fábrica de cigarro da Souza Cruz, que é o que alavancou Uberlândia, e depois ela também se transformou em um polo regional. Mas, muito bem, aí tinha as duas telefônicas, boas. A deles, infinitamente pior do que a nossa. Mas o governo federal e militar entendia que precisava dela também para o tronco do Centro-Oeste. Lá não conseguiu desapropriar, porque lá o líder do governo militar na Câmara era um ex-prefeito de Uberlândia, um deputado federal. Botou o pé no suspiro aqui, não. Então, na verdade, nós nunca tivemos um político mesmo assim que fizesse Valadares acontecer. Nós não tivemos políticos assim que aconteceram no estado do Valadares, uma coisa interessante. Nossos políticos geralmente jogam para dentro dos muros. Eles querem ser sempre bons, estarem sempre bem aqui dentro do nosso município. Para fora parece não importar muito, porque Valadares sempre jogou para o exterior, essa coisa toda, e parece que dão mais atenção a isso. Mas, na verdade, eles só não aconteceram, não ganharam expressão. Nós não tivemos, na ocasião, nenhum político com expressão falar, não, a telefone de Valadares não. Que a telefone de Valadares era nossa, dos cidadãos de Valadares. Não brigaram por ela? Não, e cada um que comprava um telefone, ele comprava ações da companhia e se tornava dono dela. Foi assim, nessa inovação comercial e de transformá-la numa corporação, que ela foi feita.
era do povo da cidade, ela não era de Valadares, era do povo de Valadares. Não é, Zé? E tinha um valor absurdo. Eu até hoje não vendi minha ação. O Parajá dos Santos morreu sem vender. Porque eu fiquei revoltado. Ninguém brigou. Chegou aqui, desapropriou, entregou para a Telemig, pronto, virou Telemig. Porque a Telemig era estatal. Depois pegaram a Telemig, venderam para particulares e a Telefônica de Valadares foi embora no meio. Isso é da economia da cidade. Se nós tivéssemos o poder sobre a companhia telefônica, que era a CTGV, como Uberlândia conservou. Uberlândia hoje chama esse pessoal que precisa de usar call center e negocia com eles tarifas extremamente avantajadas, porque o telefone é menor, que era o caso da nossa aqui. Então, olha o resultado que deu e que dá para Valadares. Nós não temos esse político de expressão nacional, esse político que se importa. Um dos motivos, talvez, é nosso mesmo, que nós não temos uma coesão eleitoral para criar uma força de respeito a nível nacional. Tipo Montes Claros, que elege de uma vez não sei quantos deputados federais, não sei quantos estaduais. Nós não somos assim. Nosso Valadares está meio parecido com a prostituta eleitoral, né? Todo mundo tem voto aqui. Todo mundo tem voto, exatamente. Isso é natural, porque nós também recebemos gente de todas as regiões. E esse eleitorado conserva a vontade de votar, muitas vezes, do pessoal da sua terra, nas ligações que teve. Mas eu acho esse problema, acho que os nossos deputados têm alguns dias, temos. Eu pessoalmente sou amigo de Leonardo Monteiro. Quer dizer, até hoje, pelo menos no histórico nacional, vai muito bem, nunca ouvi falar nada que maculasse a sua carreira política. Até o momento, não. Mas eu acho que o que falta a Valadares é a expressão política, é a proposta política. Deputados estaduais, quantos anos nós temos de deputado estadual aí? Quer dizer, não há um projeto, não há uma mexida, por exemplo, do Código Tributário do Estado de Minas. A Bahia tem um dos melhores códigos tributários do país, é baiano aqui, do nosso lado aqui. O de Minas é um código todo encrencado. Quer dizer, Minas Gerais, o Espírito Santo cobra 2% de PVA do veículo, Minas Gerais é 4%. É um sócio que você tem no seu carro. Não tem quem consiga sobreviver, né? E por isso fica 30%, 35% da frota mineira, fica sem pagar IPVA e polícia correndo atrás dele. Quando você vê essas blitz, ela tem suas razões de ser, o controle de segurança. Lógico que tem. Mas na maioria das vezes é o Estado querendo cobrar os IPVA atrasados do pessoal. Quer dizer, isso constrange, esse descontrole do governador fazer o que quer com as coisas do jeito que quer é a falta do deputado. Outra coisa, Zé Altino, que eu vou aproveitar a sua fala aqui, eu acho que falta uma valorização, uma exigência nossa e uma valorização desses políticos para governador Valadares, porque hoje nós temos aqui, são mais de 200 mil votos, né, creio em governador Valadares. Então, quer dizer, mais de 200 mil votos. Então, ou alguma coisa em torno disso. Então, quer dizer, é voto pra caramba. É voto pra caramba. Então, eles têm que valorizar, falar, pô, eu tenho ali um espaço de muitos eleitores e eu tenho que valorizar o voto desse povo e fazer por eles. Mas a nível nacional, a dificuldade de Valadares é que nós não temos dentro de Valadares um político que consiga fazer uma transferência de voto. E aqui eu rendo homenagem até a um político, hoje ele anda meio rebelde e machucando muito algumas verdades para desagradar algumas pessoas, eu não aprovo tanto. Mas é o Jeremias Brito. Ele foi um dos poucos políticos que eu vi em Valadares que conseguiu transferir uma quantidade expressiva de voto para alguém. Eu já ouvi transferir aí 6, 7 mil votos para quem ele quis. Pessoas inteiramente estranhas a governador Valadares. Eu nunca vi o Mourão transferir voto para ninguém aqui. Entendo. Nunca vi. Tem essa dificuldade. Dizer que o PT transfere voto, não. Os votos do PT são dele. O PT já arranca aqui em qualquer eleição de 25% a 30% do eleitorado. Já é deles, né? Já é Quer dele, dizer, né? isso aí já é dele. Agora, a transferência de voto, que é o que faz a expressão política a nível estadual e nível nacional, nós não temos nenhum que possa chegar para o governador e falar com ele, eu vou lhe dar lá no Vale do Rio Doce, governador Valadares da minha cidade, eu vou te dar 10 mil votos. Nós não temos ninguém para isso aqui. Não tem ninguém que faça isso aqui. Ninguém vai chegar numa eleição de
de governador, nem de presidente, nem para presidente para chegar, não, eu vou te dar 100 mil votos em Valadares. Entendi. Não há ninguém para isso. Zé Altino, a gente está quase finalizando aqui o segundo bloco. No terceiro eu quero trabalhar alguns aspectos históricos. Eu gostaria de que você matasse uma curiosidade minha e também dos nossos telespectadores. Alguma aspiração política para esse ano, para 2018? A gente vem Zé Altino aí de alguma forma? Não, eu não aspiro. Eu tenho uma vaidade íntima de ter formado o meu intelecto como eu formei, os meus interesses são o bem-estar que eu sinto e de ser dono das minhas razões e das minhas verdades. E eu fico feliz em poder participar, construindo opiniões. Certo. Essa é a minha felicidade. Eu, antes de mais nada, eu sou fazendeiro, sou garimpeiro, sou piloto de avião, voei muito, essa coisa toda. Fiz troços inacreditáveis, mas eu me encontrei mais até como jornalista. Eu gosto de escrever, eu gosto de tratar da opinião pública, eu gosto de tratar e influenciar que as coisas sejam pelo menos parecidas com aquilo que eu penso que elas devam ser. Eu acho que eu ajudo mais, assim, buscando a clareza das coisas sem as emoções, sem estar envolvido pelas emoções que podem me perder. Eu sou muito feliz assim, vou participar da campanha, e toda a campanha política que tiver, vou participar, vou estar presente, mas sempre me resguardando. A minha presença é essa, de participar das políticas que estão sendo propostas, não da política eleitoral. Perfeitamente. Matou minha curiosidade aqui, de muitos aqui que já tinham me Mas mandado. eu tenho muita vaidade de ser assim, tem muita gente que eu não sei, quem é que não quer ser prefeito da cidade que nasceu? Todo mundo quer, eu gostaria de ser prefeito da cidade, mas eu acho que não é mais para mim, eu já passei da fase, talvez, e eu já estou adentrado nos anos, viu? Não parece, não, mas eu já estou adentrado nos anos. Está inteiraço mesmo. Eu estou perseguindo o Mourão na idade. Ele não pode morrer, porque senão ele puxa a fila. Né? Então, mas eu tô, é uma figura. Se faltar o Mourão na política de Valadares, por exemplo, eu vou ficar muito tempo sem ter o que fazer. E se eu morrer, ele vai ter uma satisfação tão grande que ele vai no meu enterro, vai lá fazer um discurso para mim, tenho certeza absoluta. Zé Altino Machado, Perfil Entrevista, recebendo esse homem que é uma enciclopédia viva, que tem esse conhecimento, esse alcance, essa visão bacana, não mede palavras, ele fala mesmo aquilo que ele tem desejo de falar e fala com muita segurança, com muita propriedade. E é o meu perfil entrevista de hoje, que eu recebo esse cara, que eu quero tê-lo aqui outras vezes, porque ele tem muita história para contar, né? Você pega os artigos aí que ele já escreveu para o Diário, para a revista, para tanta gente, né, Zé? Tem muita história, tem muita história. Eu escrevi para a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, e eles pagavam, sempre pagavam. Mas é aquilo que eu te falei, foi chegando. Quando você começa a escrever por obrigação, eu não sei produzir. E lá tem que ser prazer, então, eu tinha os espaços, né? E era obrigado a chegar, tinha dia, a hora exata para chegar aquilo. E eu não sei fazer, eu não aprendi a escrever por obrigação. Eu recebi uma proposta, não vou abrir muita coisa, mas semana passada recebi uma proposta para um veículo impresso aí, vamos ver, se tudo der certo a gente vai. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, eu converso com José Altino Machado, é um minutinho só, porque a gente vai entrar num momento histórico aqui, que eu vou pegar ele de surpresa com algumas coisas. Não sai daí não, a gente volta já já, é um minutinho só. Muito bem, estamos de volta com o Perfil Entrevista, onde eu recebo José Altino Machado, empresário, pecuarista, trazendo aqui, dando o seu parecer dos aspectos políticos do nosso Brasil e também do nosso estado. Vamos falar um pouco aqui da nossa cidade. Mas eu quero te perguntar aqui, Zé, nós temos esse último bloco. A internet hoje virou juiz à frente dos juízes, né? As pessoas hoje vão para frente dos seus notebooks, dos seus tablets, do computador, e elas se tornam juízes antes mesmo da ação ser julgada. A internet é uma coisa, vamos dizer assim, fria. E o que é mais importante para aquele que quer dar opinião, ela é anônima. Praticamente, você, para identificar muitas vezes
aquela opinião de quem foi, de onde veio, você tem que recorrer a meios judiciais, meios difíceis de se descobrir isso. Mas, de qualquer forma, ela globalizou. O mundo falava muito em globalização econômica na década de 90. Vai ter uma globalização econômica, não sei o quê. E eu era contra, e falava que não iria acontecer, porque ninguém globaliza pobreza e miséria com riqueza. Isso é uma dificuldade tremenda. E mostrou realmente, com o caminhar da carruagem, que não tem globalização de economia de coisa alguma. Tanto assim que muita gente está dizendo que o Brasil está em crise, Betinho, mas a crise não é do país. O país é um país magnífico, nosso. A crise, o que aconteceu? A Barra do Rio Doce exportava aí quase 100 milhões de toneladas de minério a 120, 130 dólares a tonelada, caiu para 30, 35. E muitas outras coisas, nós exportávamos veículos, exportava frango, exportava carne de boi, carne de porco, só a Rússia nos comprava 500 mil toneladas e tinha uma folia inteira. E a China comandando todo o espetáculo, nos comprando tudo que nós produzíamos praticamente. Isso acabou. A China está meio quebrada, a Europa quebrou, está com dificuldades, está tudo com atrapalhado. Então as empresas brasileiras realmente entraram na recessão por causa do esfriamento do comércio internacional. Isso provocou um problema, porque os nossos empresários estavam todos endividados, pagaram mais dinheiro que podia. As empresas cresceram assim, sem muita solidez, daquele boom de venda e de lucro que estava dando, bons lucros, essa coisa toda. E dinheiro emprestado, você já viu o que dá. Tanto assim que o melhor negócio do país hoje, que todo mundo fala aí que é agronegócio, não é nada. O melhor negócio do país é banco. Você viu o balanço dos nossos bancos? Aí você pega, por exemplo, o Itaú, para apresentar um balanço de lucro de quase 20 bilhões. De onde é que ele tirou o dinheiro, se nosso povo está quebrado? Zé, você vai ter que voltar aqui para a gente falar dessa questão econômica, que o Zé, o tanto que ele escreve, ele explica, ele é detalhista para as coisas. Mas como o nosso bloco é menor, eu gostaria de trazer aqui, mostra a primeira imagem para a gente, porque esse bloco é menor, Zé, então eu tenho 4 imagens para trabalhar com você. Mostra a primeira imagem aí, por favor. Zé Altino, aeroporto de Governador Valadares. Quando que a gente vai ter um aeroporto digno? Porque está faltando um aeroporto bacana para a gente. Eu até lamento, né, que esse aeroporto aí tem o nome do meu pai. Pois é, né? Por isso que eu fiz que eu trouxe, porque eu sei que você vai falar aquilo que você realmente... E muita gente pensa que é porque pai foi assim histórico na cidade, não. Meu pai, a carteira de piloto dele é 17. Ele começou a voar no Brasil, não sabe nem ter carteira de piloto. Como você é piloto, então acho que você tem uma propriedade. Nós todos, na família, o somos, né? Todos nós, os filhos dele voam, os homens. Uhum. Mas ele foi o primeiro avião que pousou em Valadares e Tambacuri. Em todo o oeste mineiro, ele foi o primeiro avião que apareceu. Nós temos fotos do meu pai com um avião pousado, aqueles aviões de pano e tudo, no meio da rua, lá em Tambacuri. Que isso? Quer dizer, são da década de 30. Pode voltar aqui a imagem? Então, todos esses aeroportos do Oeste de Minas, ele foi o primeiro que chegou a Emborés, Conselheiro, e aqui em Valadares ele pousou aí na Marechal Floriano. Quer dizer, o nome dele foi para o aeroporto, mais em função à carreira dele como aviador. Ele era da Polícia Militar e era aviador. Sim. Aí, durante a guerra, construindo a estrada Rio-Bahia, ele foi requisitado pelo Exército para ficar voando com o general Falconieri ao longo da estrada para fiscalizar a construção da Rio-Bahia, porque ela foi construída porque eles tinham medo dos submarinos alemães na costa interromper o tráfego naval. E com isso, meu pai ficou e se enveredou na aviação. E o aeroporto aqui falta pouco, porque, na verdade, todo mundo culpa muito, mas se duplica essa estrada aí, o aeroporto não ia ter essa movimentação. Entendi. Que tem. O que dá mais movimento nas companhias aéreas aqui em Valadares, por incrível que pareça, são os radares, excessivos radares que instalaram para Belo Horizonte. Quer dizer, se você tomar uma, né? 2 multas, você já cobriu o preço da passagem de avião. Mas mesmo assim, é uma cidade que mereceria ter um aeroporto melhor, isso é muito criticado, é muito problemático. O aeroporto até hoje não tem um problema de descida por instrumentos homologado pela ANAC. Está meio confuso, principalmente depois que deixou de ser Departamento de Aviação Civil e que construiu a ANAC, sendo gerenciada por civis, a coisa, em vez de melhorar, piorou. Piorou, né? Segunda imagem, por favor, Zé.
Segunda imagem, por gentileza. Trazer aí a nossa segunda imagem, que eu quero ouvir. Não, aí já a segunda. Isso é o avião da Dilma, né? É. A segunda imagem. Morro do Carapina, de frente para Valadares. História desse morro aí pra gente. Esse morro deveria ser a primeira favela de Valadares, né? Se o povo considerava assim. Foi uma fazenda, Mas foi um Zé? povo tão bom que entrou nesse morro, eu conheço até muita gente daí. Foi um povo tão espetacular, tão assim organizado e tudo, que conseguiram transformar esse povo numa das melhores comunidades da nossa cidade. Uma referência para Valadares. Ele é uma né? referência para Valadares. E você vê que é coisa engraçada. É difícil você ver uma desestabilização de ordem, uma coisa. Tem, lógico que tem, não tem lugar que não exista. Mas eu gosto muito desse lugar, ele tinha uma caixa d'água, que era uma bola, não sei se você lembra daquilo. Merece uma atenção maior dos nossos governantes. A história desse lugar é muito bonita para Valadares. Terceira imagem, por favor, que o nosso tempo está voando. Terceira imagem, por gentileza. Terceira imagem. Aliás, já chegou na terceira. Rio Doce vivo e Bituruna viva. Uma imagem antiga. Temos hoje um rio morto e uma Ibituruna que está morrendo. O que está faltando, Zé? Aí está faltando cabeça. Se foi em referência a esse desastre que aconteceu, Sim. Isso aí, para mim, é criminoso. Eu não entendo por que não houve punição para isso. Quer dizer, você tem um crime deste tamanho aí e não há uma cabeça, não há uma cabecinha raspada, nada aí por causa do Rio Doce, mas nada, não vai acontecer nada com ninguém. Por isso que aconteceu, isso foi criminoso. Eu acho que o judiciário, nem o político, ninguém deveria estar falando de tem que ser 20 bilhões, 1 bilhão, tem que acabar com o negócio de valor. Tinha que pegar seriamente as companhias envolvidas, que todas elas têm caixa para isso, e dar a tarefa. Vocês vão ter aqui 4, 5 meses para apresentar um projeto, um plano de projeto. Não tem esse negócio. A gente assina junto com o Ministério Público Federal uma espécie de uma carta compromisso que a gente faz. Aquilo é um trem danado, aquilo você tem que cumprir mesmo, aquilo gera multa, gera tudo. Eu mesmo fui penalizado com aquilo por leviandade minha, ter esquecido de cumprir algumas coisas. Mas tinha que se dar as tarefas do que deveria ser feito para recompor esse rio. Porque mudou a geologia do rio. Exatamente. Matou a vida do fundo com material pesado que não era existente na nossa região. Não existe mais vida no curso todo do rio. E a responsabilidade foi tão grande, pouca gente sabe, por exemplo, que a Vale do Rio Doce hoje é controlada por banqueiro. É o fundo do Bradesco que controla a Vale do Rio Doce e a administração dela. E banqueiro quer saber de lucro, ele não quer saber de nada, ele quer que tenha pau na máquina. Como a ferrovia está tomando um pau danado para dar lucro, como está tomando ainda, porque como caiu muito o preço do minério, ela agora quer aumentar o volume para continuar ganhando e ter o mesmo lucro. Mas tinha que dar tarefas para ela. Você vai arrumar o Rio, vai apresentar o projeto, nós vamos aprovar, vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quer dizer, não pode ficar do jeito que lá vai embrulhando. Tiraram da justiça isso, é que eu falo com vocês, esses crimes que acontecem, eles mexem na estrutura judiciária do país. Como é que se explica que o juiz do município de Mariana não possa atuar em cima de um caso desse? Só o juiz federal que pode. Então nós vamos com a intervenção federal no Estado. Fica uma coisa estranha, fica uma coisa realmente estranha, nada, né? Nem aconteceu. Gente, eu gostaria, Zé, eu gosto de fazer programa ao vivo, que comigo não tem aquela coisa de ficar tudo certinho, eu já converso com os meninos lá, eu gosto da coisa, assim, é nua e crua, do jeito que tem que ser. Vocês me dão aí, por favor, mais ou menos quanto tempo eu tenho ainda, porque meu relógio não está totalmente alinhado com os seus, não, por favor. E antes de você colocar a próxima imagem aí, desde menino, eu ouço falar em Zé Altino Machado. Quanto tempo? Encerrou? Brincando. Pede o F para me dar um minutinho dele aí. Não, tá tranquilo, hoje vai ser reprise. Hein? Hoje é reprise, tá tranquilo. Pode? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu desde menino, eu ouço falar em José Altino Machado, pequenininho mesmo, mas eu tive o meu primeiro contato com você, foi através dessa pessoa que eu vou mostrar, o qual eu devo muito do que eu aprendi
e do que eu sei, porque se eu estou aqui hoje e se eu escrevo, eu devo muito a ele. Eu gostaria que você falasse para a gente, e tem a família acompanhando, sobre esse cara que a gente vai mostrar a imagem dele aí agora. Vocês foram muito amigos. Parajara, esse foi o irmão que eu tive na vida. Até maldosamente, eles falavam que ele era meu irmão natural, né? Meu papai era muito aventureiro. Fala pra gente dessa peça aí, Zé. Isso aí eu guardo com carinho. Ele me deixou o relógio pessoal dele, ele fez o filho e esse rapaz me causou uma comoção muito grande. Ele estava na UTI, e muito cansado e tudo. Eu fui lá com o filho dele, com o Adriano. Ele me pediu para falar comigo sozinho. E o Adriano saiu. Quando eu fiquei sozinho com ele, ele falou assim: eu queria te pedir uma coisa, meu amigo. Peça a meus filhos para me deixar morrer. Estou cansado, não quero lutar mais. E realmente ele estava muito sofrido. Mas eu gosto mais dele. Quando inaugurou a Rádio Bituruna em Valadares aqui, eu tinha o quê? 14, 15 anos. Nós fizemos um programa de rádio, na rádio, sobre esporte. Eu metido nos esportes junto com o Parajara. E depois nós fizemos na Rádio Educadora, durante a política no período pré-revolucionário, nós fizemos um programa na Rádio Educadora e nós mandávamos uma brasa danada, aí deu aquele problema todo, e nós brigando com os pistoleiros do 6º Batalhão, com o pistoleiro da cidade, com a violência e tudo. Aí a turma começou a ameaçar muita gente. Aí o Parajara chegou para mim: nós não temos cacife. Nós não temos cacife nem munição para brigar com essa turma. Não é melhor nós parar o programa, não? Para você ver quantos anos eu já vinha mexendo com a imprensa e com o jornalismo, com essa coisa toda. Mas esse rapaz tem gosto e saudade da vida e dos bons tempos. Morreu íntegro, sim, como a vida inteira foi. E graças a Deus eu pude ser amigo dele. Parajara, quando eu fazia, foi meu primeiro estágio. Estava no curso de jornalismo e eu me lembro, né, foi ali que eu tive o primeiro contato com você. Vai lá buscar os artigos do Zé lá, e o Tarcísio ficava louco, falava: pô, tá igual passar o dia inteiro aqui corrigindo aqueles artigos grandes do Zé Altino. Zé, escreve... tempo do Tedesco também, então... O Tedesco eu conheci a Juliana, né? A Juliana, a filha dele, eu conheci. E essa foto que me mandou... Você é muito mais novo que nós, né? Nós somos de outra geração, bem mais avançada. Aquela foto que me mandou foi o Adriano. O Adriano me mandou aquela foto e falou: o Zé Altino é da época que ele trabalhou com o papai, e na época que o vereador não cobrava, não recebia. Não, eu fui vereador antes dele. Aí eu não quis mais ser e lancei o Parajara. Aí o Parajara foi ser vereador. Mas nós não recebíamos nada, os vereadores trabalhavam de graça. A Câmara nossa tinha um funcionário, chamava-se Paulo Zapp. E, por sinal, eu havia o Paulo Zapp tão assoberbado, o Natan Machado, o Mosquitinho Elétrico, gente, o Jean Farrege, naquela agitação em cima do Paulo Zapp. Falei: não, Paulo, você tem que arrumar pelo menos um auxiliar para você. E tive que convencer todo mundo botar pagar cada um pouquinho do próprio bolso para botar um auxiliar para o Paulo Zapp, que era o único funcionário que a Câmara tinha. E funcionava maravilhosamente. Aquela Câmara que fez essa arborização da cidade, fomos nós. Nós fizemos a JK, junto com o Joaquim Pedro da Cimento, e muitas outras, fizemos a estrada da Ibitura, e muitas outras coisas aconteceram com aquela Câmara. E nós éramos de graça. Ninguém cobrava nada. E tinha um negócio, um dinheirinho que mandava para a Câmara para fazer não sei o quê, para café, não sei o quê. O padre João ainda chegava lá, apanhava o dinheiro do café, ele carregava lá para a igreja, para as obras dele. Quer dizer, funcionava assim. E a cidade funcionava. Isso aqui é interessante. E a cidade funcionava. Isso aí. Mas ficou na história. Conversei aqui com o Zé Altino Machado, esse bate-papo gostoso. Quero ter, Zé, a oportunidade de entrevistá-lo, de tê-lo aqui para um bate-papo novamente. E só finalizando, dizendo que um dia eu perguntei para o Parajara, Parajara, como é que a gente faz para escrever bem? Aí ele me respondeu: escreva sem medo. Você vai escrever bem o dia que você escrever sem medo. E eu acredito que eu busco fazer isso, escrever sem medo. Ele falava isso e eu completava: escreva sem medo e como você fala. Se você escrever sem medo e como você fala, aí vai fluir bem. Você depois, tem a identidade, depois né? Você pega o texto, tira a linguagem coloquial e passa para...
linguagem escrita, aí fica fácil, aí fica bem. Isso aí, Superi TV, Perfil Entrevista, recebendo Zé Altino Machado. E eu quero dedicar esse programa a esse cara, né? Ao nosso amigo Parajara. Nosso amigo Santos. Parajara e a toda a família aí, que se eu estou aqui hoje, eu devo muito ao que eu aprendi. Ele ali tem me chamado no meu lá, primeiro viu? Mas estágio. é bom ele saber que eu não, Não, quero fica ir com a ainda. gente aqui. Fica com a gente Ainda aqui. não quero ir ainda. Assista às 22h15, Perfil Entrevista, Zé Altino Machado, e ele vai estar aqui novamente comigo. Beijo grande, eu volto amanhã com muito mais para vocês. Tchau, tchau.